prepara que o que eu vou te contar hoje a mídia não te conta, mas está acontecendo nitidamente. A esquerda ela tá sumindo do mapa, você sabia disso? E vai começar principalmente pelos Estados Unidos. A Kamala Harris, que estava lá em cima nas pesquisas, agora foi lá para baixo e olha lá se conseguir não perder de lavada para Donald Trump. Obviamente, isso aconteceu, teve um motivo, e foi uma fala polêmica que ela fez atacando Jesus. Então se prepara que eu vou te contar o que aconteceu tudo. Porém, a gente sabe que a esquerda não é assim só nos Estados Unidos. O Brasil é a prova viva de que a esquerda adora manipular e com certeza qualquer oportunidade eles fingem que são de direita. E o Guilherme Boulos é um que praticamente estava fingindo que é de direita ultimamente. Tão religioso, né? Mas uma matéria bomba, principalmente pela UOL, vocês acreditam? Provou pra gente que parece que Boulos não é bem o que ele diz ser. Estão preparados? Porque o que vazou agora, vocês não têm noção. E sem contar que eu quero fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês acham que dão mais certo, gente? Escolas militares ou escolas públicas sem os militares? Põe nos comentários e vamos falar sobre política, que hoje tem muita coisa mesmo pra vocês entenderem. Então senta aí, se acalma, que eu vou trazer as informações aqui que são loucas, literalmente loucas. Inclusive a fala que o Bolsonaro fez e a fala do Tarcísio, que tá gerando polêmica agora no cenário, porque a gente tá vendo que 2026 vai estar mais preocupante do que a gente possa imaginar. E aí, será que o Tarcísio vai trair Bolsonaro ou será que não? O que vocês acham? Bora entender então, vamos começar com a nossa primeira matéria. Vamos deixar a bomba do Boulos pro final, vamos começar com a Kamala Harris. Galera, a esquerda ela tem um discurso formado. Vocês já sabem disso, que a gente já sabe quais são as frases, pelo menos aqui do Brasil, né? Que toda santa hora o Lula só fala sobre fome, fala sobre ajudar os pobres e no final não faz nada. É o mesmo discurso. Se você pegar o discurso do Lula de 2002 e pegar o discurso do Lula agora em 2024... é a mesma coisa, e foi a mesma coisa que fez ele ser eleito. Mas você sabia que nos Estados Unidos isso também acontece? E pra piorar a situação, a galera ainda filmou as falas da Kamala Harris, mostrando que é nada mais, nada menos do que um discurso completamente formado. E é tanto que nem ela muda as palavras quando vai fazer os seus comícios. Are we ready to fight for it? One does not have to abandon their faith. One does not have to abandon their faith Or deeply held beliefs to agree that the government should not be telling her what to do, so that every American has the opportunity to own a home, to build wealth, to start a business. Pois é, põe aí o que vocês acham sobre isso. A esquerda ela tem um discurso formado para não sair de fora do contexto, sabe? Para não sair errado, porque quando você começa a apertar demais um esquerdista para ele criar frases que claramente não são programadas, sai o que a gente conhece como isso daqui. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Pois é, a galera da esquerda tem que ter discurso programado, porque se sai do fundo da alma deles, para criarem um discurso na hora, sai mais ou menos igual o Cadimo diz. Pra vocês terem noção o quanto é demagogo a fala da esquerda. Estão vendo? Kamala Harris provou isso pra gente. Mas não provou só isso, como também provou que a esquerda é o ser mais intolerante do mundo. Pois é, ficam falando de intolerância da direita, né? Ah, a direita é contra homossexual. Ah, a direita é contra negro. A direita é contra sei lá o quê. Mas eles são preconceituosos até não ter mais onde. Ah, Alessandra, de onde você tá tirando isso na cabeça? Uma, Lula com a licitação de judeus, que ele não quis porque eram judeus. E outra, a Kamala Harris fazendo uma fala extremamente tosca, né, de intolerância religiosa. Oh, you guys are at the wrong rally. This clip is insane, and I think Kamala Harris is going to lose all. Vocês entenderam o que aconteceu? O cara chegou no começo e falou assim, ó, Deus é o Senhor. E a Kamala respondeu, cara, você tá no lugar errado. Literalmente, qual a necessidade, querida, de fazer isso? Pra que você tá fazendo isso? Pô, pra que tanta intolerância? Já provou que ela é completamente às pautas religiosas. Já provou quem é a Kamala Harris. E foi por isso que a querida tá perdendo força nos Estados Unidos até não ter mais onde. Mas assim, a gente fica feliz com essas matérias. Porque foi graças a essa intolerância que a Kamala Harris fez uma microfala que ela praticamente
perdeu para Donald Trump. Pois é, a Kamala Harris, né, ela acabou tendo aí uma queda nas intenções de votos e o Trump disparou nas pesquisas. Embora eu já olhe para essas matérias, eu já tenho quase certeza que se o povo norte-americano fosse escolher alguém, ele escolheria o Donald Trump, né? Eu tenho minhas certas dúvidas com pesquisas eleitorais, mas umas certas dúvidas mesmo, porque a gente olha assim as pesquisas, ele sempre coloca essa margem de erro. Outra, a gente sempre lembra que essas pesquisas são nada mais nada menos feitas por institutos que normalmente têm umas ligação meio estranha. E 4, a gente tem que lembrar que onde eles pegam essas pesquisas, né? Porque se fazer uma pesquisa eleitoral aonde é um polo de eleitor do outro, obviamente vai ter voto do outro. Ou seja, chega no presídio e pergunta quem vai votar em quem lá em São Paulo. Obviamente vai dar Guilherme Boulos. Põe que Guilherme Boulos é disparadamente na frente. Chega na Alphaville e pergunta quem vai votar em quem. Vai dar outro candidato, gente. Ou seja, depende aonde vocês pegam essas pesquisas. Então, eu acho pesquisa eleitoral assim, a coisa mais louca do mundo. Eu acho que é a coisa menos confiável também. E vou te falar, eu acho uma coisa extremamente perigosa, porque influencia a maioria dos eleitores, tá? Tem gente que praticamente olha as pesquisas eleitorais e fala: nossa, cara, que coisa estranha. Eu achei que o candidato que eu ia votar, ele vai perder. Vou votar no fulaninho de tal, porque aí eu não vou desperdiçar meu voto e vou ganhar um eleitor que eu votar, que no caso vai ser aquele. Então, assim, certas dúvidas sobre pesquisas eleitorais, mas disseram que Trump tá na frente. Eu já achava que o Trump tava na frente disparadamente há muito tempo. Não sei vocês, mas pra mim há muito tempo o Trump já teve na frente da Kamala Harris. Quem que era a Kamala Harris, não é mesmo? Pois é, mas antes eu quero colocar um vídeo pra vocês aqui pra gente falar sobre a bomba que a UOL publicou sobre o Boulos. Galera, você preferia que seu filho tivesse em uma escola pública, normal, ou em uma escola militar? Põe aí nos comentários. Já põe aí nos comentários, ou se você estudou. Olha, se eu tivesse a oportunidade, eu com certeza ia preferir ter ido para uma escola militar. A questão é que, infelizmente, na época que eu estava estudando, praticamente não tinha nem escola militar direito, ninguém nem sabia que era escola militar. E quando surgiu as escolas militares, cara, eu já tava ali no finalzinho, né, 3º ano do ensino médio, então assim, nem teve sentido, eu continuei na pública a vida inteira. Porém, uma coisa a gente tem certeza, escola pública, queridos, é um fuzuê, é uma loucura, é uma coisa estranha. Quem já viveu sabe quanto escola pública é polêmica, quanto... não é confortável estudar em escola pública. Já falo isso porque eu já estudei em escola particular também. É bem diferente o ambiente, muitas das vezes o ambiente da escola pública, a militância não tem mais onde. Eu acho que isso é o principal medo da esquerda, não é mesmo? A militância que a escola consegue fazer com as crianças. E com militar lá dentro, aí não pode militar, né? Aí não pode falar de Karl Marx, que Karl Marx é um cara que vai salvar a humanidade. Aí não pode inventar moda e nem fazer coisas que não são função de professor, ou seja, declarar apoio a um certo candidato. Então tentando manipular a mente das crianças para votar. Quando eu falo crianças, aí eu tô falando do ensino médio, tá? Porque tem gente que vota do 18, assim, 17 anos já consegue votar. Pelo menos na minha época, o que eu vi de manipulação pra gente não votar no Bolsonaro, oxe, não tinha até lógica. Era uma coisa assim, que a cada minuto um professor xingava o Bolsonaro. Então, assim, militância pura nas escolas públicas. Mas com certeza, eu acho que seu filho ia querer estudar em uma escola militar. E provavelmente você também queria que seu filho estudasse em uma escola militar. Dá uma olhada, pessoal. Gente! Descansar! Gente! Com licença, senhora. Aluna Ventura, chefe de turma do 6º ano B. Apresenta a classe pronta para término de aula sem alterações. Descansar! À vontade! Vem jogando a xerequinha, 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 vem jogando. Pessoal, eu acho que a gente prefere a escola militar, não é mesmo? Isso daqui que é o pior da história de tudo, é que isso nem é mentira. Literalmente, esses vídeos que esse povo tá mostrando não é mentira. Quem estudou escola pública sabe que é desse jeito mesmo, é uma bagunça. Lá é terra sem lei, lá ninguém tem disciplina, ninguém faz nada, ninguém praticamente sabe o que tá acontecendo. Literalmente isso. E vou dizer pra vocês, a escola militar, ela traz disciplina. Isso que você vai para aprender em uma escola, a ter disciplina, a estudar, ao menos
saber como se lida em sociedade, não aprender a dançar a dancinha de TikTok, né? Mas é aquela questão, uma sociedade com disciplina, uma sociedade que sabe, não é bom pra esquerda. Aliás, assim, né? O palco da esquerda é que você continue burro, que você continue sem entender nada e praticamente vote neles achando e acreditando numa esperança que nunca vai vir, que é a promessa que a esquerda traz. Uma união para todo mundo igual, isso nunca vai existir. Possa vir socialismo, comunismo, qualquer coisa que aconteça. Isso nunca vai existir. É uma pura utopia. E praticamente as promessas que eles criam sobre infraestrutura, um colégio bom, sobre uma faculdade boa, sobre uma saúde boa, nunca chegam. E nunca vão chegar. Pô, o Lula tá desde 2002 falando que vai acabar com a fome do Brasil. Não acabou. É isso que eu tô te falando. Eles se alimentam do sonho. E você é alimentado com a esperança. Pois é, mas vamos falar de outro tema e vamos terminar com aqui a fala do Guilherme Boulos. Você tá vendo as escolas? Eu postei primeiro a foto para vocês das escolas, como é que funciona, para você entender como que é cada um dos candidatos da Prefeitura de São Paulo, gente. O Guilherme Boulos, o nosso querido Boulos, o Boulos, representante da esquerda em São Paulo, praticamente diz que é religioso, diz que praticamente é um cara centrado, mas ele é um dos principais que falaram que iriam cortar a escola cívico-militar. Porque, segundo ele, isso aí prejudica o professor. Aonde? Aonde prejudica o professor? Muito pelo contrário, uma escola civil-militar, praticamente, ela ajuda o professor. Porque, assim, o professor ele se sente muito seguro de dar uma aula sabendo que tem um policial dentro da escola. A gente sabe como é que funciona a escola pública. Escola pública, praticamente, assim, tem todo mundo lá dentro. Tem aluno que chega a ponto de quase enfrentar professor e bater em professor. Você acha que um aluno iria tentar fazer isso tendo um militar lá dentro? Obviamente não. Isso aí é o que eu disse pra vocês. É a fala da esquerda pra militar, obviamente, pra manter o seu curral eleitoral, né? Que são aí as escolas e as militâncias com as faculdades, né? Mas vamos falar de outra coisa que eu disse que eu ia trazer pra vocês, é a fala do Bolsonaro e também do Tarcísio. Vocês sabem que tá todo mundo meio assim, caótico, sem entender o que vai acontecer em 2026, porque ou pode ser o Bolsonaro o candidato, ou pode ser o Tarcísio, pode ser Zema, pode ser Caiado, ninguém sabe quem vai ser o candidato da direita em 2026. Mas uma coisa é certa, vai dividir voto. Se a galera não se decidir, todo mundo se candidatar, se prepara que vai dividir voto. Porém, a direita já tá percebendo isso e tá começando a fazer nada mais nada menos do que voltar a se unir para ter um candidato só. E o Tarcísio já declarou de que lado ele tá e quem será o candidato. A questão é, mas será que Tarcísio vai continuar apoiando Bolsonaro junto aí com o centro? Ou será que não? Vocês, um chapa... 2026. Bolsonaro ou o senhor? Exato, presidente Bolsonaro. Eu sou muito temático, então meu foco agora é a eleição de domingo, 27. Gente, super obrigado. Olha só, quem é o substituto do Lula do Brasil na política? Não tem, de Bolsonaro, tem um montão por aí. Eu colaborei a formar liderança, estou muito feliz por isso, só fiz um bom governo, o povo reconhece, ele vive sobre esse tipo multidão em qualquer lugar do Brasil, e o pessoal tem saudade de mim. Eu sou o ex mais amado do Brasil. Celular. Messias. Então, É o Messias. É o Messias. Nossa, eu te vou candidato todos os partidos aí. Pois é, pessoal, eu acredito que o Bolsonaro tem sim chance de ganhar umas eleições contra o Lula. Só não acredito que ele vai conseguir vai deixar de ser inelegível, né? Eu acredito que isso aí não vai acontecer tão cedo. Sinceramente, vamos ser sinceros aqui nesse canal. Vocês sabem que eu sempre trago, assim, a minha humilde opinião aqui, completamente sincera. A gente tá falando de uma medida que deixou Bolsonaro inelegível até 2030. Porque o maior motivo que a gente sabe, o porquê que ele foi inelegível, né? E sem contar que o maior desespero da esquerda é o Bolsonaro se tornando presidente em 2026. Então, assim, pro Bolsonaro deixar de ficar inelegível, eu acho que isso não vai acontecer. Ou se acontecer, vai ter tanto trabalho, mas tanto trabalho, que a gente pode entrar aí numa série de preocupações de como isso vai acontecer. Eu acho que, assim, o Bolsonaro, ele faz isso para concentrar já
a opinião e o poder dentro do bolsonarismo nele. Porque depois que, se caso ele não ficar elegível, ele vai ter que jogar suas forças para alguém. Então a estratégia da esquerda já tá tudo centralizado ali no Lula. A estratégia da direita a gente dividiu muito com várias opiniões, Pablo Marçal, Tarcísio e muita gente dividida da esquerda, e tá desfraquecendo o Bolsonaro, que é o centro inicial. A direita está tentando unir tudo de novo no Bolsonaro, para se caso acontecer alguma coisa e Bolsonaro não conseguir se eleger, eles vão delegar isso para alguém. E aí eu acredito que vai ser o Tarcísio. Mas e você? Quem que você acha que vai ser o candidato em 2026? Põe nos comentários e a gente volta para mais vídeos daqui a pouco.